O ano de 2023 será conhecido sempre como o ano das picapes, afinal teve muito lançamento desse segmento aqui no Brasil. Mas o que esse cara tem a ver com picapes, Renan? Pois é, ele é baseado na Hilux, a picape média mais vendida do Brasil. E a gente vai mostrar tudo que ele tem de positivo e negativo. Então bora conhecer o SW4 na versão Diamond. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Autosport faz. Afinal, além de falar de SUVs desse tamanho e picapes, a gente fala de tudo no mundo automotivo. Fazia tempo que o SW4 não ganhava uma modificação para ficar realmente com um visual mais robusto. E foi aí que a GR Sport chegou, aquela versão mais esportiva, para trazer esse visual aqui que se espalhou pelas outras versões. Essa daqui é a Diamond, é a mais completa quando a gente fala das versões mais citadinas, de acordo com o que a Toyota espera e vende os carros. Então a gente tem aqui os faróis mais afilados de LED, com os DRLs em LED. Esses 4 Ls aqui formam uma assinatura bem diferente do que a gente está acostumado a ver naquela outra versão, na SRX, como era vendida antigamente, num visual bem diferentão, tá? Ó, nós temos aqui os faróis de neblina e todo esse para-choque deixa a frente mais musculosa realmente para mostrar, para tentar fazer com que o carro fique mais parrudo, de acordo com a proposta que ele tem, já que é um carro a diesel. Agora falando aqui da lateral, o que mais chama atenção é que ele tem um conjunto pneu-roda bem grande, Aqui nós temos rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado e cinza, uma roda bem interessante, bem bonita. Os pneus, eu vou olhar aqui para vocês, 265/60, tem bastante borracha aqui, mas ele não ajuda tanto na absorção dos impactos lá dentro da cabine, acaba chacoalhando bastante e a gente já vai falar sobre isso. O que vale lembrar é que esse carro aqui é muito grande. Já falei que ele é um derivado da Hilux, Ou seja, tem um porte médio. Nós temos aqui 4,80 de comprimento e 2,74 de entre-eixos. Ou seja, é um carro bastante grande, também com bastante espaço interno, que a gente já vai falar também. Para a gente fechar falando do visual externo, só falta aqui a traseira. A gente tem as lanternas com guias de LED interligadas por essa faixa aqui, que hoje está bem comum, A gente vê as lanternas interligadas, acho que as pessoas estão gostando bastante, senão não aplicariam tanto desse jeito. Lembrando que a gente está falando de uma versão, da versão Diamond, ou seja, a mais completa, tirando a GR Sport, que vai ganhar mais adereços aí, principalmente dentro em acabamento interno. É uma traseira bem bonita e que não mudou no facelift, afinal esse facelift, quando ele rolou, mudou só a dianteira do carro, a traseira se manteve como a gente já conhecia desde quando foi alterada a geração. Bom, agora a gente vai falar de uma outra coisa muito importante que está aqui dentro, e é o porta-malas. Vamos lá! Lembrando que esse carro aqui é 7 lugares e tem uma configuração que você também pode rodar só com 5, onde a gente tem um porta-malas desse tamanho. Desse jeito aqui, nós temos 500 litros de capacidade. Um ponto bastante positivo é que a abertura do porta-malas ela é bem grande, A gente tem bastante coisa aqui para colocar carga no compartimento e ela tem também acionamento elétrico, tanto para abrir quanto para fechar. Quando a gente vai montar aqui, é também bem simples montar os 2 bancos auxiliares, tá? Nós temos aqui só bater, para encaixar, olha só. Aqui também a gente solta e só bate ele, já encaixou e a gente traz um encosto. Nessa configuração são 180 litros apenas de capacidade. Aqui cabe mais ou menos 2 malas, uma mochila, talvez um travesseiro, mas nada além disso. Para desmontar é bem fácil. A gente tem uma cordinha aqui, puxou a cordinha, já tomba, ele vai virar e a gente traz para cá e encaixa no suporte que tem aqui nas colunas, nas últimas colunas do carro. E o mesmo a gente faz do outro lado. Eles não são removíveis, tá? Então se você procura por um carro que tenha mais versatilidade para poder tirar isso aqui, é melhor procurar por outro ou então procurar um carro de 5 lugares, se não é a sua necessidade, levar 2 pessoas a mais. Bom, mostramos isso aqui, agora vamos lá para dentro para conhecer como é ficar em todos os lugares do carro. Bora lá! Bom, agora a gente vai falar como ficam o 6º e 7º passageiros aqui atrás. Bom, espaço para uma pessoa de quase 1,90 é bem limitado aqui, sendo bastante sincero, tá? Eu estou com as pernas aqui praticamente sem apoio e a cabeça raspando no teto. Mas isso também porque eu sou uma pessoa muito alta. Pessoas mais baixas vão ter mais facilidade de ir aqui nesses bancos. Embora aqui, ao que pareça,
ele seja mais para crianças ou então o uso mesmo de cadeirinhas. Na verdade, no caso, cadeirinhas não, porque a gente não tem o sistema Isofix aqui atrás, tá? Então seria mais para crianças mesmo ou pessoas bem mais baixas. Tá, o que os passageiros dessa fileira têm aqui? A gente tem saídas de ar-condicionado, tá? O que é bom aqui, tem uma ventilação. Nós temos aqui porta-objetos, tá? Embora aqui tenha bastante rebarba nos plásticos, uma coisa que a gente não espera de um carro na faixa dos 430 mil reais. Então, a gente tem aqui, e desse outro lado aqui a gente também tem um outro porta-objetos, mas sem portas USB para fazer uma carga lenta ou conectar os celulares, nada do tipo. E a gente ainda tem presilhinhas ali para segurar o cinto e ele não ficar batendo quando esses assentos aqui não estão sendo usados, tá? Bom, espaço aqui para os ombros, né, para quem vai aqui atrás, é muito bom, peca mesmo na cabeça e no joelho. Agora, bora explicar como funciona esse mecanismo aqui de tombar o banco e acessar essa fileira. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui a gente já está com o mecanismo desmontado e o mesmo se aplica nesse outro assento solitário que a gente tá vendo aí na ponta, tá? Para fechá-lo é só tombar, ele vai dar esse clique ali embaixo e a gente joga o encosto, tá? E aí tem como ajustá-lo aqui para ficar um pouco mais reclinado, um pouco mais para frente, a angulação é você que define. Uma coisa interessante, dá para você facilitar o acesso sem ficar desmontando o carro, puxando ele aqui para frente, como é o mecanismo de puxar, né, a profundidade de um banco convencional. Isso funciona tanto aqui quanto ali. Mas se você quiser tombar o banco para facilitar quem vai ali para trás, só você puxar a alavanca que está aqui do lado, ele vai tombar e automaticamente dá esse tombo aqui por conta de molas que a gente tem aqui na base dos assentos. Como eu disse, isso se aplica a esses assentos aqui, o duplo e aquele que vai sozinho. É bem facinho de mexer, tá? O carro, como é grande, às vezes aparenta que todas as peças são pesadas, mas nesse caso aqui é bem tranquilo. Agora eu vou entrar no carro para a gente falar de espaço interno e também de acabamento, né? A gente está aqui na segunda fileira de bancos. O nível de acabamento me agrada bastante. Esse couro sintético aqui é bem bonito na coloração, e embora a gente saiba que couro branco depois de um tempo começa a aparentar mais sujeira, né? Mas é um acabamento bem legal, com um couro perfurado na parte central, tanto do assento como do encosto, que ajuda bastante você não suar tanto aqui dentro da cabine, tá? Nós temos aqui 3 assentos, sendo que o central é mais elevado, então uma pessoa mais alta vai ter mais dificuldade. Mas pontos positivos, o túnel, embora seja um 4x4, ele não é tão alto quanto a gente espera de um carro dessa categoria, e o console central não invade tanto. Isso quer dizer que cabe sim 3 adultos aqui, dá para viajar com mais tranquilidade. E olha, aqui a gente consegue apoiar bem melhor a perna do que ali atrás. Espaço para a cabeça, 2 dedos aqui para mim, mas o banco da frente está ajustado para a minha altura, uma pessoa da minha altura, e aí me sobra um palmo fechado. Aqui no encosto central, se você for viajar só em 2 pessoas, nessa segunda fileira, ainda tem um apoia-braço com 2 porta-copos. E outras coisas, a gente tem vidros elétricos aqui nas 2 portas de trás e uma espécie de cabide para carregar uma sacola e também revisteiros para os bancos. Saídas de ar vem do teto, tá? Como eu mostrei ali atrás, 2 portas USB do tipo C para carga lenta e ainda tem um suporte para o celular. Tem iluminação aqui também. Agora, vamos pular mais uma ali para frente e mostrar como vai o motorista. Bom, aqui na frente a gente tem o mesmo nível de acabamento que a gente viu ali na fileira de trás. Mas esses bancos aqui têm ventilação, que é um ponto bastante positivo, principalmente no calor, como é o que a gente está enfrentando hoje aqui, por isso o ar-condicionado está ligado. A gente não tem aqui um acabamento macio ao toque nessas partes, em grande parte do painel e também do painel das portas aqui. Parte macia ao toque fica em cima do cluster e aqui nessa parte do porta-luvas superior. Afinal, a gente tem 2 compartimentos aqui para levar bugigangas. Então só o de cima é que leva uma parte macia ao toque. Tem isso aqui também, tá? Macio, uma faixa de couro e aqui um apoia-braço. De resto, não é macio ao toque. Isso é uma coisa que fica devendo, porque um carro acima dos 400 mil a gente espera aí que tenha, né, esse nível de acabamento. Afinal, um Jeep Commander, que é bem mais barato, já entrega isso. O volante é multifuncional, tá? E aqui que a gente vai mexer tanto no computador de bordo como na central multimídia e também
nos assistentes de condução. Tem regulagem de altura e profundidade e aletas para trocas de marcha, se você quiser aí atuar no modo manual, tá bom? Nós temos todos os comandos do vidro e também das portas e dos retrovisores elétricos aqui na mão do motorista. O painel de instrumentos é analógico, tem apenas uma pequena tela para o computador de bordo. Nesse caso aqui também fica devendo, eu acho que numa próxima atualização a Toyota pode sim aplicar aqui uma tela totalmente digital para a gente ter todas essas informações e para que o carro seja mais atualizado já, afinal a gente tem carros bem mais baratos com esse tipo de tecnologia. Central multimídia é bem facinho de mexer, tá? Da JBL, a gente tem conexão de Android Auto para CarPlay sem fio, nesse caso. É uma tela que ela é bem rápida e intuitiva de mexer, peca só pela câmera de ré, porque realmente a câmera de ré não é legal, a resolução é bem baixa e às vezes mais atrapalha do que ajuda quando a gente está dirigindo. Ar-condicionado automático, digital e dual zone, e a gente tem ainda um carregador por indução. E lembrando que é por aqui no console que a gente vai mexer nos modos de tração, seja 4x2, 4x4 ou 4x4 com reduzida. Aqui estão os modos de condução do carro e aqui a gente tem um porta-objetos com descansa-braço para o passageiro e também o motorista. Bom, dito isso, bora dar uma volta para a gente conhecer um pouco mais do SW4. Vamos lá! Vocês lembram que eu falei sobre a câmera de ré, né? Eu vou aproveitar aqui que a gente está numa área ainda bem tranquila para mostrar como funciona. Parar aqui atrás dessa carretinha e olha só, engatei a marcha ré, vai abrir na central a tela, olha só, a imagem da câmera é muito ruim. Embora a gente ainda tenha a 360 por conta de câmeras, né, em todos os pontos do carro, não facilita tanto porque justamente a imagem é ruim, a qualidade baixa acaba muitas vezes atrapalhando, tá? Bom, vamos falar de motor. A gente tem um 2.8 turbo diesel aqui na frente que rende mais de 200 cavalos de potência e mais de 50 kgfm de torque. Ele é gerenciado por um câmbio automático, tá? Do tipo convencional, que troca 6 marchas. É um câmbio muito bom, é um casamento muito bom de motor e câmbio, que a gente já vê há bastante tempo na família Hilux SW4 e que aqui não é diferente, né? É um câmbio que acaba tornando a dirigibilidade, né, a condução bem prazerosa. O único problema aqui, é claro, o ruído. A gente tem um motor a diesel que, obviamente, já faz mais barulho do que um motor a combustão, a gasolina ou etanol convencional. Então, a gente tem um motor que faz mais barulho, tem aquele tec-tec-tec. E o fato da gente não ter aqui um acabamento mais aprimorado, né, com superfícies macias ao toque e tudo mais dentro da cabine, acaba prejudicando essa parte do ruído. Poderia ser um pouquinho melhor, mas em contrapartida eu já vou dizer para vocês que mesmo assim é um dos melhores da categoria quando a gente fala em vedação acústica. Afinal, o Pajero Sport não é muito diferente do que a gente tem aqui e o Trailblazer está um pouco mais abaixo. Uma coisa que não ajuda tanto nessa vedação é justamente o sistema de suspensão, tá? A gente tem um carro aqui que ele é bastante parrudo, é um carro bruto mesmo. Tanto que, como eu já disse, ele é construído como uma picape. Então ele vai ter o chassi e a cabine em cima. Atrás, a suspensão é eixo rígido, ou seja, a gente tem a suspensão como se fosse de uma picape. Ou seja, ele chacoalha demais. E isso faz com que a gente tenha mais barulho aqui dentro, porque o plástico vai torcendo. Então, isso acaba impactando nesse sentido. Além disso, ele não é tão confortável quanto um carro de passeio convencional. Por quê? Porque ele pula mais, afinal, para um carro, né, que tem esse tipo de suspensão traseira, ele precisa ter mais peso para que ele se torne mais confortável. Então, nesse sentido, a gente acaba perdendo um pouco mais. Eu vou lembrar de novo que na categoria todos os carros são assim, então a gente vai ter esse mesmo nível de conforto em todos eles. Novamente, o Trailblazer fica um pouco abaixo. Esse carro aqui é bem páreo com o Pajero Sport, mas eu ainda acho o Pajero Sport um pouco mais confortável. Entre todos eles, nessa faixa aí de carro de 7 lugares, com esse porte mais ou menos, o Commander, que é menor e é mais barato, tá? É mais confortável ainda porque ele é monobloco, ou seja, a construção de um carro de passeio convencional. Esse motor aqui, recapitulando para falar de motor, ele tem bastante potência, bastante torque, tá? Mas ele não vai ter tanto apetite para andar rápido e nem mesmo para acelerar forte. A gente tem aí a velocidade máxima limitada em 180 km por hora e a aceleração dele de 0 a 100 está na faixa dos 12 segundos, um pouquinho menos do que isso. Tá, Renan, então por que ele tem bastante potência, bastante torque e não é rápido?
Porque a proposta desse carro aqui é de ter mais apetite off-road, um carro mais fora de estrada e que tem mais força, tá? Então por isso também que ele tem essa motorização a diesel, tudo casando aí para que ele seja um carro mais fora de estrada, que trabalhe mais como uma picape mesmo. Então por isso a gente vai ter bastante potência e bastante torque, mas não tanto, não vamos ter números de encher os olhos em desempenho. Mas dá para melhorar as coisas aí. A gente está no modo Eco aqui de condução, então o carro está mais manso, a gente ainda tem o normal e o Sport para quem gosta de dirigir aí com um pouco mais de força, né? O carro com mais fôlego. E aí ainda dá para fazer as trocas de marcha de forma manual, tá? Então aqui atrás do volante ou então na manopla de câmbio, aqui atrás do volante é bem mais confortável. Você pode fazer a seleção das marchas aí para fazer o carro trabalhar com giro mais alto e entregar mais desempenho da forma que você preferir. Mas ainda assim eu considero a aceleração desse carro bem boa, pensando que é um carro de mais de 2 toneladas, tá? Então, se 0 a 100 aí, tá dentro do esperado. E também o consumo dele tá dentro do esperado. A gente tem um carro aí que faz 9,8 km por litro de diesel na cidade e um pouco mais aí, mais de 10, né? Próximo a 12 km por litro. Tem os dados certinhos aqui na tela, de diesel na estrada. Ou seja, a gente tem um carro que tem aí 80 litros de tanque. Ou seja, se você fazer a multiplicação aí dentro da cidade, você já vai ter quase 800 km de autonomia. Tá fora ainda mais, então dá para fazer viagens longas sem se preocupar em ficar abastecendo. É outro ponto bastante positivo dele. Uma outra coisa que eu gosto bastante nesse carro é que ele tem praticamente 28 centímetros de altura do solo. E isso ajuda bastante no ângulo de ataque, saída, transposição de rampa. Então com esses ângulos bem grandes, a gente consegue aí passar por qualquer obstáculo sem que tenha problemas. Então rampas de shopping, rampas de prédio, valetas mais profundas, nada disso vai ser empecilho porque esse carro realmente é muito alto, ele não vai ficar raspando. Então esse é outro ponto positivo. A gente fala assim, mas SUV geralmente é assim. Não. Na verdade tem muito SUV no mercado que raspa a frente, então é importante dar uma olhada nisso para você não ter dor de cabeça, precisar ficar fazendo reparo aí no para-choque. Lembrando ainda que aqui dentro da cabine ele consegue levar quase 600 kg, tá? De capacidade de carga, e reboque com o freio ele leva 3 toneladas, então é bastante coisa aí. Você quer puxar alguma coisa, um trailer, um jet ski, qualquer coisa do tipo, dá para levar. Mas claro que esse carro aqui não esqueceu de ajudar o condutor, então a gente vai ter alguns sistemas de assistência de condução e segurança que são bem importantes, tá? Além desse carro ter bastante airbag, ele tem alerta de ponto cego, a gente tem controle de cruzeiro adaptativo, que é bastante funcional, né? Controle de velocidade no caso, então você consegue controlar a velocidade e a distância do carro da frente. Tem alerta de frenagem de emergência, tem a frenagem autônoma, tá? E tem até saída de faixa, controle de saída de faixa, sensor dianteiro e traseiro para estacionamento. Então tem um bom pacote de assistências aí para ajudar o motorista a não fazer nenhuma barbeiragem e também não sofrer qualquer tipo de dano, ajudar ao máximo aí o motorista no dia a dia. A boa notícia para quem está procurando por um SW4 é que essa frente aqui não está mais disponível apenas nas versões mais caras do modelo, mas também em toda a gama, né? Agora todas as versões têm essa mesma frente, o que deixa ele realmente mais bonito. O problema é o preço, são 433, quase 440 mil, né? Na verdade, um pouco acima de 430 mil reais para você levar um carro desse para casa. Ele é bem mais caro do que seu principal concorrente, o Pajero Sport, quando a gente fala de atualizados, né? Afinal, a gente tem um Trailblazer, mas ele já está um pouco mais defasado. É o preço que encosta em carros de segmentos premium, como um Porsche Macan, por exemplo, que custa aí na faixa dos 470. Você pode me falar, Renan, a diferença é de 40 mil reais, mas se você colocar na ponta do lápis, são apenas 10% de diferença. E aí, vocês levariam esse carro para casa? Pegaria uma outra opção? Deixa nos comentários qual opção você escolheria, ou então se você pensaria mais em largar esse jeito aqui, esse modelo Agroboy, e pular para um carro mais luxuoso. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber, hein? Bom, mais um vídeo do Autosport vai ficando por aqui. Agradeço vocês pela audiência. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aí e eu vou ficando por aqui. Falou!